Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Para nós católicos, para nós cristãos, essa celebração de hoje é de fundamental importância. Todas as celebrações são importantes, mas essa de hoje vai mostrar para nós o fundamento de toda a nossa fé. De onde que veio, de onde que surgiu a nossa igreja. Pedro era pescador. Paulo era perseguidor. Antes de ser chamado Paulo, era chamado Saulo. Paulo era um doutor, era judeu e doutor. Deus escolhe essa celebração de hoje, ela chama a nossa atenção. Deus chama não pessoas capacitadas, Deus chama pessoas simples. E toda a história da igreja, nós podemos voltar para esses dois apóstolos. Nós sabemos muito bem a história de Pedro. Pedro que negou Jesus e Saulo que perseguiu. A primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a figura de Herodes. Herodes que manda prender alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago e mandou colocar Pedro na prisão. Então a primeira leitura de hoje, ela chama a nossa atenção para dizer o quanto que Deus é bom para conosco. O salmo de hoje vai dizer, quando nós rezamos o salmo responsorial, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Pedro estava na prisão. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Era o dia da festa dos pães ázimos. E logo após, a intenção de Herodes era que logo após a Páscoa apresentasse Pedro para ser morto. Só que o anjo do Senhor, naquela mesma noite, o anjo do Senhor apareceu e uma luz iluminou a cela. Aquela luz ilumina a cela. Deus nos fala através de sinais. O anjo na Bíblia é um mensageiro de Deus. Deus envia esse mensageiro. O anjo vai até o lugar aonde Pedro estava e uma luz ilumina a cela.
E naquele momento, o anjo aproxima e toca nos ombros de Pedro. Naquele momento, as algemas caíram. E o anjo disse a Pedro: levanta-te depressa. Interessante nessa primeira leitura de hoje, que vai dizer, o anjo vai dizer para Pedro: calça a sandália. A sandália é símbolo da missão. Coloca o cinto é símbolo do serviço. E coloca a capa quer dizer a dignidade. E vamos, a partir daquele momento, Pedro, ele começa a ter, naquele momento, ele achava que era uma visão, né? Mas era as mãos de Deus que estavam ali, através do anjo, para libertar Pedro da prisão. Interessante que essa primeira leitura, ela vem nos chamar a atenção, na nossa vida, quando nós estamos numa situação, nós estamos vivendo numa situação de opressão, talvez a gente está vivendo ali um momento de solidão, de depressão. Quando a gente está numa situação difícil da vida, aparecem alguns anjos na nossa vida. Então, essa primeira leitura, ela quer nos mostrar que Deus sempre nos protege. Deus sempre nos livra de todo mal. Deus envia sempre os seus anjos para nos protegerem, para nos defenderem, como Pedro estava na prisão. A segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, Paulo, antes de se converter, era chamado Saulo. Um certo dia, no caminho de Damasco, Paulo estava montado num cavalo e veio sobre ele uma luz. E aquela luz era o próprio Cristo. A luz é o sinal de Deus. Nós chamamos de teofania. Deus se manifesta através de sinais. E uma luz vem sobre os olhos de Saulo e ele fica cego, cai do cavalo. Aquele momento ali é um momento em que ele reconhece que ele estava no caminho errado. Saulo foi um grande perseguidor dos cristãos. Mandou matar muitos que seguiam a Cristo. Aqui nós vamos ver a figura. Depois ele ficou conhecido como Paulo de Tarso. Olha, gente, se a gente olhar na Sagrada Escritura, as cartas de Paulo, para mim, é uma das cartas mais bonitas, são os livros de Paulo. Elas chamam muito a nossa atenção, são muito ricas. E Paulo também é um grande exemplo, né, mesmo antes de se converter, e agora, depois da conversão, a gente percebe a grandeza da nossa igreja. Pedro e Paulo são as duas colunas da igreja. Pedro é a base. Pedro é o alicerce. Tudo começou por Pedro, lá no início. E Pedro recebe a chave do reino dos céus. E Paulo recebe a espada que representa a palavra de Deus, né? Paulo foi um grande missionário. Ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Paulo, ele fundou muitas comunidades, a comunidade de Éfeso, a comunidade de Tessalônica, a comunidade de Filipos. Paulo também, nas suas viagens, ele fez muitas viagens missionárias. Então, ele é um grande exemplo para a nossa igreja, né? São eles que sustentam a nossa igreja. A segunda leitura, Paulo vai dizer: eu estou quase pronto para ser, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora
está reservada para mim a coroa da justiça. Depois de ter cumprido toda a missão, Paulo chegou ao fim e disse, agora o que eu quero receber de Deus é a coroa imperecível. Nós somos chamados, nós enquanto igreja, enquanto cristãos, nós também, seria muito bom a gente chegar no final da nossa vida e dizer assim, com a consciência tranquila, com a sensação de dever cumprido, de ter realizado a missão que Deus confiou a cada um de nós. A missão que Deus confiou a Paulo, ele cumpriu. Então, por isso que ele disse essas palavras. Interessante que antes da conversão, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, aí, não sei se foi o evangelho de ontem, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Qual é a resposta de Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta, e Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. E Paulo vai dizer, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Então, nós precisamos aprender, nós enquanto igreja, precisamos aprender desses 2 apóstolos. Eles são os fundamentos da nossa fé católica. O evangelho, Jesus estava na região de Cesareia de Filipe. Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é alguns dos profetas. São pessoas importantes, Elias, Jeremias, mas não era aquela resposta que Jesus queria ouvir. E Jesus pergunta para Pedro, e você? Quem diz que eu sou? Quem sou eu para você? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na Sagrada Escritura, as 2 profissões de fé mais importantes que eu já vi, é a profissão de fé de Tomé e de Pedro. Tomé porque não acreditou, na ressurreição. Se ele não tocasse nas marcas dos pregos, ele não acreditaria. E aí por isso que nós falamos, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. E Pedro é essa profissão de fé. Quando a gente olha para essa profissão de fé, a gente volta lá atrás, quando Pedro negou Jesus. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para Pedro, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Quantas vezes que as pessoas perguntam para nós, você é de qual igreja? Eu sou da igreja de fulano de tal, eu sou da igreja de Beltrano, eu sou da igreja do Papa Bento XVI, eu sou da igreja do Papa Francisco. Nós não somos da igreja do Papa Francisco. A nossa igreja é a igreja de Jesus Cristo. Não tem igreja de ninguém. A igreja é de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente vê por aí, você é de qual igreja? Sou da igreja de pastor fulano. Sou da igreja não sei de quem. A igreja é a igreja verdadeira, é a igreja de Jesus Cristo. E Jesus, aqui no Evangelho, Jesus dá a Pedro essa missão. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será também desligado no céu. Essa é a missão confiada a Pedro. Então, a nossa igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. Então é isso que muitas vezes as pessoas perguntam, mas quem fundou a igreja de vocês? Muitas vezes a gente não sabe responder. Quantas pessoas perguntam, mas quem é que fundou a igreja sua? Então, essa liturgia de hoje, ela nos ensina isso. A nossa igreja está fundamentada sobre os apóstolos, Pedro e Paulo, essas 2 colunas. Pedro, como esse grande missionário da igreja, ele vem nos ensinar que nós também devemos, a cada dia, dar testemunho de Jesus Cristo. Apesar dos desafios
apesar das perseguições, apesar das prisões, apesar de tudo isso. Mas Deus está sempre ao nosso lado, como diz o Salmo de hoje. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.